Temos aí a imagem também de Guilhermo Varela e Eric Pulgar. Vocês estão acompanhando aqui bem pertinho do nosso cameraman, o homem mais pesado do mundo, Gordola. Mostrando para vocês Eric Pulgar e Varela. Temos aí também mais um jogador do Flamengo entrando. Vamos botar a câmera aí no Eric Pulgar e no Varela, né? Atletas do Flamengo entrando aqui agora. Vai lembrar que o Varela, rapaz, estava lá na altitude. Na altitude de mais de 4.000 metros, jogou em El Alto, rapaz. Jogou em El Alto, lá contra a seleção da Bolívia. O Uruguai empatou em 0-0 com a Bolívia, um jogo que deu calo na vista, segundo o Gordola. O Gordola vê tudo que é jogo. Uruguai e Bolívia, rapaz, é brincadeira. Tava assistindo o Gordola, o Varela jogou por 62 minutos essa partida. Portanto, o técnico Felipe Luiz entrando agora nesse momento, juntamente com o Wesley. É o Wesley? O Wesley que estava convocado pela seleção brasileira, portanto, agora está presente. Olha, ih, rapaz, tomou banho, Felipe. Felipe toma banho toda hora. Banho de título, banho de Gatorade, banho de esguicho d'água aqui do campo. Tá aí o Felipe Luiz com seus longos cabelos, juntamente com Wesley, também, lateral da seleção brasileira. Teve uma boa participação, sobretudo no primeiro jogo. Segundo jogo não tem como avaliar ninguém individualmente, porque foi uma bagunça. Não tem comando a seleção brasileira. Nesse momento aí também Bruno Henrique. Bruno Henrique, tem alguém que eu não estou conseguindo identificar, a gente fica longe aqui. Bruno Henrique, portanto, entrando no gramado, hein, pessoal? Ele que teve uma lesão aí na final do Campeonato Carioca. Teve um probleminha. Acabou não jogando a segunda partida diante da equipe do Fluminense. E ao que tudo indica, vai treinar normalmente aqui hoje no CT Urubu. É. Fui mal na dicção aí agora. Bruno Henrique entrando no CT. Aparentemente vai treinar normal, juntamente com o elenco. Léo Pereira, zagueiro Léo Pereira do Flamengo, entrando nesse momento dos destaques da equipe do Flamengo, titular do Flamengo, faz geralmente dupla de zaga ali com o Léo Ortiz, também presente, entrando nesse momento aqui no CT, juntamente do Juninho, recém-contratado pelo Flamengo. Foi bem pelo Flamengo aí, sobretudo nas finais do Campeonato Carioca. Fez gol num jogo, gol no outro, deu 2 passes para gol no outro. Só que um gol, pelo menos daqueles 2 em cima da equipe do Fluminense, foi mal anulado. Não teve falta nenhuma no Inácio, um completo absurdo, né? Mas teve uma boa participação aí nas finais do Campeonato Carioca, o Léo Pereira e também o Juninho. Portanto, temos na imagem agora Ayrton Lucas e Cebolinha, é isso? Ayrton Lucas e Cebolinha, aí na imagem, né? O Cebolinha que vem bem aí também, já está recuperado da lesão, juntamente com o lateral esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas, né? Que, por enquanto, é reserva do Flamengo. Temos na titularidade do Flamengo aí o Alexandro, que foi para a seleção brasileira, no entanto, não entrou em campo, né? O técnico Dorival Júnior optou, pelo menos na minha opinião, erradamente, deixar o Guilherme Arana nas 2 partidas, tomou um baile da Argentina. Apesar que também não tem como fazer avaliação individual da seleção brasileira, porque estava uma bagunça, né? Uma verdadeira bagunça. Muita gente tentando criticar o Wesley, dizendo que ele foi mal, sendo que, pô, não tem condição nenhuma de fazer isso. Acho até uma covardia fazer isso com o cara, sendo que ele entrou bem no primeiro jogo, quando o time estava minimamente organizado, e no segundo jogo o Dorival colocou uma formação completamente incompatível com o que o jogo pedia. Botou 2 homens de meio de campo, enquanto a Argentina tinha o quê? 4, 5, né? Tinha Enzo Fernandes, tinha McAllister, Rodrigo Depou, Paredes. Porra, a Argentina dominou o meio campo e deitou em cima do Brasil. Luiz Araújo e Cleiton. Luiz Araújo e Cleiton. Cleiton que muita gente chama aí de canhotinha de ouro. Até fazendo a brincadeira aí com Cleiton. Tá ele, ó. Ih, Luiz Araújo armando pro Cleiton. Vai, Luiz Araújo. Arma pro Cleiton.
Fala aí, Gordão. Pois é, armou ali e começou a rir, daqui a pouco ele vai sair correndo. Luiz Araújo tá brincando com o perigo. Tá aí Everton Araújo e Michael. Tá aí o Misha. Tá sem um café hoje o Misha, Gordola. Tá tarde pra tomar café, tem que dormir. Tá tarde, né? Tá aí o Michael sem o seu tradicional café, que geralmente ele entra aqui nos campos do CT Nildo Urubu, juntamente com o Everton Araújo, volante do Flamengo, ali brincando aí. Brincando aí. Gordola pegou a imagem aí. Tá aí, portanto, o Léo Ortiz, zagueiro que estava na seleção brasileira também. Juntamente com o Alexandro, Alan que vem recuperando o bom futebol. Matheus Gonçalves, logo atrás deles ali também. Ou Motéus Gonçalves, como a galera brinca com eles. Os próprios jogadores do Flamengo brincam, né? Nas redes sociais. Todo mundo entrando aqui no campo do CT Nildo Urubu para fazer o trabalho. Ali o Peixoto também, preparador físico do Flamengo, entrando um pouco mais atrás. Alguns atletas já fazem um trabalho com bola. A Gordola vai pegar para vocês. Portanto, aí Guilherme Varela, depois de subir uma altitude de 4.000 metros em El Alto, na Bolívia, não foi nem no Hernando Siles. Hernando Siles, que é o estádio do Bolívar, o The Strongest também joga lá, que já tem uma altitude absurda de 3.800 metros. Só que agora a Bolívia está jogando em El Alto, que é mais alto ainda, né? Na realidade, La Paz tem 3.600 e pouco, El Alto tem 4.000 e pouco. Quase 500 metros acima da cidade de La Paz. Cerca de 400 metros, o que amplia os efeitos da altitude, tanto no jogo, o ar é rarefeito, e também na respiração dos atletas. O Varela, pelo menos, não jogou o jogo inteiro, atuou por 62 minutos e está bem fisicamente aqui agora, no nível do mar, no nível da cidade do Rio de Janeiro, respirando bem, para realizar esse treinamento aqui no CT Nildo Urubu. Você tem um carrinho de golfe lá também, né? Os atletas pegando Gatorade, pegando isotônico, TNT na realidade, né? Não posso fazer o merchan aqui do Gatorade, porque agora não é Gatorade aqui no Ninho, agora é TNT. Os atletas tomando TNT, naturalmente para repor as energias ali. Já fizeram um trabalho na parte interna do CT Nildo Urubu, trabalho na academia, e agora partem para fazer o trabalho aqui na parte externa do CT Nildo Urubu. O trabalho com bola, o trabalho técnico, o trabalho tático, né? Aprimoramento técnico. Você vê que as redes posicionadas são justamente para os atletas fazer o tradicional futevôlei. Nesse momento não viu o Gerson. Vamos ver se tem mais gente para entrar, mas não vi a presença do Gerson ainda. Não vi a presença do Pedro, do Vinha e do De Arrascaeta. Tem mais alguém, Gordão? E o Danilo. Verdade, o Danilo que teve uma lesão constatada. Portanto, 5... duas ausências que já eram esperadas, né? Que o Vinha e o Pedro são lesões do ano passado. E também não temos a presença do De Arrascaeta, que selecionou na seleção uruguaia. Como sempre, a data FIFA, seleção sempre ferrando os clubes brasileiros, sobretudo o Flamengo, que tem vários atletas convocáveis. O Gerson se machucou em função da sua atividade na seleção também. E o Danilo já estava com essa lesão. Portanto, mais ou menos 5 ausências. De novidade mesmo aqui no treino é o Daniel Salles, lateral direito. Lucas Furtado e Daniel Salles. São as novidades aqui para esse treino. Daniel Salles que venceu a Libertadores Sub-20 com a seleção do Mengão, né? Lucas Furtado também venceu, 2 destaques aí do Sub-20, sendo coroados com essa participação no treino profissional. É isso aí, trabalhou, mereceu, tem que coroar. E estão sendo coroados aqui com essa oportunidade de treinar entre os profissionais. Acredito que também, com a ausência do Danilo, Felipe Luiz optou em subir o Daniel Salles. Então, Gerson não foi ao campo, Bruno Henrique está no campo, Gerson não foi ao campo, De Arrascaeta não foi ao campo, Danilo não foi ao campo, né?
são os 3 aí, tirando o Pedro e o Vinha, que esses aí a gente sabe que já estão em processo de recuperação. Então acho bem difícil, o Gordola, essa presença do Gerson na partida diante da equipe do Inter. O Gerson segue como dúvida, né? Já segue como dúvida. Não treina, vai treinar na sexta às pressas para jogar no sábado, né? Então, praticamente descartada a presença dele contra o Inter, né? A gente não pode falar que tá descartado, porque vai que acontece alguma coisa, aí o cara joga, a chance. A tendência é que ele não jogue contra o Internacional, não. Pode ser que ele jogue contra o Tátira, Deportivo Tátira, na quinta-feira. Pelo menos no banco, né? Pode ser que ele reforce o Flamengo, mas vamos ver. Portanto, aí Gerson não entrando hoje. Nem o Plata. Nem o Plata. Nem o Plata, é verdade. Tem a ausência do Plata, bem lembrado pelo companheiro Wesley Ramon. Gonçalo Plata, ele jogou as 2 partidas, os 90 minutos, pela equipe do Equador. Então pode ser que exista aí uma preservação por parte do Flamengo em relação ao jogador, né? Vamos ver. Gonçalo Plata não está presente também aqui no CT Ninho do Urubu. Quer dizer, não está presente no campo. Pode ser que ele esteja na parte interna, realizando atividade na parte interna, mais com cunho de regeneração do que preparação. Foi o que teve a viagem mais longa, né? Que ele veio lá do Equador. Então, Não, o segundo jogo do Uruguai foi no Chile, eu acho. Foi no Chile? Acho que foi. O Equador jogou a primeira partida no Equador e a segunda. Deixa eu só. Mas foi uma viagem longa também, tá? É isso aí, no Chile. Ele estava no Chile. Não deixa de ser uma viagenzinha, né? 4 horinhas de viagem é uma situação. A Bolívia que foi onde o Varela foi, né? Mais longe. Por mais que tenha altitude, o Chile é bem mais longe do que. E o Varela, ele não jogou a partida inteira. Isso, exatamente. Não jogou o primeiro jogo e não jogou a partida inteira. Nesse momento, o Felipe Luiz vai fazendo atividade ali com os atletas, vai correndo. Tradicional corrida do técnico Felipe Luiz. Eu vou pedir aí pro WL. Gordola vai assumindo aqui. E pedir pro WL assumir aí também, WL. Valeu? Não, tô falando contigo. Assume aí, WL. Vai assumindo aí. Desliga o microfone.